E aí, galera, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui. Hoje eu separei um assunto muito bom. Eu queria falar aqui com vocês sobre... Deixa eu só dar aqui, ó, lá ele. Aqui, ó, funil de vendas versus funil de relacionamento. Tem um vídeo que eu tava assistindo um tempo atrás, muito bom, e eu queria assistir junto com vocês pra gente começar a debater sobre isso, que eu acredito é algo que eu prego bastante aqui na empresa, né? Mas eu sei que tá errado, mas eu prefiro assim. Mas eu gostei do tema. Eu acho que é importante a gente trocar uma ideia, explicar um porquê que isso, na minha opinião, mesmo sendo um assunto antigo, é um pouco do futuro, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, tá na tela. Aqui a gente tem 4 departamentos. Então vamos lá. O primeiro departamento, digamos que aqui a gente tenha o público que eu chamo de desconhecidos. Certo. Público desconhecido, que é o nosso público mais caro. Você vai ver depois por quê. Desconhecido, público mais caro que tem. É quem não te conhece. Famoso público frio, tá? Aí você vai ter um funil de vendas. É um funil. É um funil porque vai saindo gente no meio e uma dada hora você fica com um cara que a gente chama de cliente de primeira compra. Perfeito. Então, se a gente fosse estabelecer isso para os dias de hoje, né? Esse é um vídeo de 4 anos atrás. Parece que é muito tempo, mas a gente tá em 2021 ali, mais ou menos, né? Então, o marketing digital já era, de certa forma, estabelecido. O que eu acho muito interessante é que naquela época as pessoas estavam começando a falar sobre esse assunto, tanto é que o vídeo desse cara surgiu. Só que hoje o bagulho já tá difundido, disseminado, sei lá, já tá padrão pra galera. Então a galera consegue perceber muito facilmente que eles estão caindo dentro de um fluxo de vendas, até porque vender nesse tipo de cenário se tornou algo natural, já tá na boca do povo falar sobre marketing digital, vendas e assim por diante. Então pensa que isso é algo que, na minha opinião, está saturando e o mercado tem feito movimentos para partir do funil de vendas para o funil de relacionamento. Então esse aqui é o cliente de primeira compra. Ele era um desconhecido e agora ele comprou de você. Cliente Perfeito. de primeira compra. É o que a gente fala de custo por aquisição, o famoso CPA. Então tem o custo por lead, né, que é o quanto que eu vou pagar para ter esse desconhecido dentro da minha base, e depois o CPA, que é o custo por aquisição daquele cara. Hoje em dia, pelo menos aqui na minha opinião, já foi a época onde a gente pagava o lead barato. Hoje a gente prefere pagar um lead caro, mas principalmente a métrica quando a gente trata ali de funil de vendas, a principal é o CPA, que é o custo por aquisição. Depois vem no funil de relacionamento, que é o VMC, né? Que é o valor médio do cliente, que também é conhecido como LTV, né? Que é o Lifetime Value. Então, o que a gente fica... Olha esse desenho como ficou bom. A gente consegue ver claramente que no início, né? A gente prezava por esse custo por lead. Então, tinha época que o lead era questão de centavos. E hoje a gente até topa pagar mais caro por esse lead, desde que o meu custo por aquisição me traga margem de lucro. Porém, depois disso, ele entra em um outro funil. Esse outro funil é um funil invertido. Olha que interessante. Como assim funil invertido, Conrado? Esse aqui é um funil que de cada 100, por exemplo, tá? De cada 100 desconhecidos, sai um cliente. Então, é um funil. Perfeito. É um funil de vendas, é uma taxa que a gente já espera. Então, uma taxa padrão 100, 100, 25, 10, 5% em cada uma das camadas, principalmente quando a gente trata funil de upsell, downsell. É muito comum a gente ter essas métricas. Né? Vai diminuindo, né? Vai afunilando, afunilando, aí sai uma pessoa que compra de você. Agora, eu tenho um funil invertido. O que significa funil invertido? De cada um cliente, eu consigo 100 compras. Isso, perfeito. Então o que ele está dizendo é por isso que é uma ordem invertida. O segredo aqui, e ele vai falar, tá?
é que uma vez que o cara compra da gente, se a gente entende bem qual é o jogo e entende o que aquele cara gosta de comprar, a gente cria mais produtos ou mais serviços para que ele compre de novo, de novo, de novo, de novo e de novo. É aqui que a gente costuma falar que se cria o ecossistema de produtos, um pouco do que eu ensino no Projeto Solo. Quem tiver interesse, está aqui o link na descrição. Mas qual que é a virada de chave aqui? A gente passa a não priorizar o custo por lead, prioriza o custo por aquisição, mas entende que, mesmo eu pagando caro aqui e mesmo eu podendo pagar mais caro aqui, esse é o ponto. Quem está disposto a pagar mais caro por essa aquisição vai ter um retorno se entender que o jogo está em vender para essa pessoa várias e várias vezes, e não precisa ser no mesmo mês, na mesma semana, não. É uma parada de longuíssimo prazo, assim. 2, 3, 4, 5 anos. Esse LTV, a pessoa compra tanto da gente que vai se pagando. E mais do que isso, a própria pessoa começa a advogar por você. A gente chama isso de funil pirata, né? Que forma as letrinhas, que é AARRR. E cada um desses... Eu vou explicar aqui para vocês depois no Miro, mas cada um desses fluxos é proposital do funil de relacionamento. E isso é o que eu prezo muito hoje, seja nas minhas mentorias, nas minhas consultorias ou no Projeto Solo. Então, é muito interessante essa inversão, porque o mercado está sentindo o quê? Bom, eu estou gastando rios de dinheiro para trazer lead, seja para o meu lançamento ou para o meu produto, mas o cara compra uma vez só. Meio que é uma compra perene, né? O cara compra uma vez e desaparece. Não é, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo muito clássico, pelo menos eu acredito que a maioria dos homens se identificam. Cara, barbeiro, cabeleireiro. A gente vai lá várias e várias vezes. Dá até treta se a gente muda de barbeiro, tá ligado? Então, é uma parada de gerar o relacionamento para que a gente volte lá várias e várias e várias vezes. Como recorrência de compra. Outro exemplo, quem nunca, sei lá, foi numa lanchonete ou em algum lugar, falou assim, ó, tá aqui o cartãozinho, se tu carimbar 10 vezes, tu ganha um lanche de graça. Se fizer as contas, nunca vai valer a pena, mas se sentir motivado. Isso é uma parada de relacionamento, é o funil de relacionamento. Não necessariamente o sucesso desse funil é você vender para essa pessoa, mas o fato de você manter ela engajada dentro do seu ecossistema é o que vai fazer com que ela compre de você mais vezes. Comprar de você várias vezes aí ao longo do ano, ao longo dos 5 anos, ao longo dos 10 anos, ao longo dos 20 anos, ao longo dos 30 anos, ele vai comprar de você ao longo do tempo. A gente vai ver como que a gente consegue isso, conseguir a reconhecimento do cliente. Então, o funil de vendas, esse funil aqui de cima, a gente vai dar um nome para ele. Ele é um funil de vendas. Sim. E aqui a gente tem um segundo funil, que é o funil de relacionamento. E é muito pouco falado. Se a gente pega o movimento do mercado hoje, a gente vê, por exemplo, o Ícaro trazendo essa questão de funil de vendas, mas focado em funil de vendas. E até quando ele fala, né, ele fala de produtos de front-end, de back-end, mas o back-end para mim nada mais é do que esse funil de relacionamento. É quando a gente entende o que aquele cara quer comprar e oferece para ele várias e várias vezes, sem essa saturação. A gente vê outras pessoas falando de growth, que também saiu daí, tá? Então, existe um livro que chama Hacking Growth, que é a teoria principal, não lembro os americanos que criaram, o nome das pessoas que criaram, desculpa, mas funil de relacionamento faz parte, né? Está totalmente intrínseco com o que a gente chama de Hacking Growth. Livro muito bom, por sinal. E aqui no CRM, no Brasil, a gente confunde muito isso com CRM, mas não é o CRM em si, tá? A gente tá falando de todo... É como se a gente pegasse a estrutura do funil de vendas, ou seja, a gente precisa ter um fluxo, precisa ter uma página, precisa ter comunicação, precisa ter um direcionamento, precisa ter anúncio, isso que é mais interessante. Só que o objetivo muda. O objetivo não é pegar uma pessoa e comprar, e fazer com que ela compre pela primeira vez. O objetivo muda. A gente vai pegar a pessoa que comprou e fazer ela comprar outras coisas nossas. Então, a gente começa a trabalhar com segmentação de base, com engajamento, com, enfim, nutrição, com ativação. São outras estruturas de comunicação do que a gente está acostumado, por exemplo, no funil de vendas, que é, por exemplo, disparo para aquecimento, fase de captação. Isso aqui não existe no funil de relacionamento. Não existe uma fase de captação. Existe uma fase de ativação da galera que comprou. Então, é muito comum quando chegam alguns clientes aqui pra gente, que a gente tem que primeiro passar pela fase de ativação. É muito comum mesmo. O cara capturou 5.000 leads, vendeu para 500, tem 4.500 leads parados, a gente tem que ativar todo mundo de novo para que eles lembrem da pessoa que comprou e assim a gente possa oferecer mais e mais vezes isso. E esse é o segredo que a galera tá fazendo e não tá contando para vocês.
Eles estão pegando toda essa base parada e estão oferecendo, seja iscas, produtos baratos ou produtos que não passem de R$ 1.000 para que você entre nesse fluxo e nunca mais saia. Cara, eu gosto de dar um exemplo muito bom do cara que faz isso com a maior consciência possível, que é o Anei Araújo. O cara tá todo dia ali me mandando comunicação, disparo no WhatsApp, vídeo. O cara entendeu o jogo do ecossistema. Outra pessoa que trabalha muito bem isso, Pedro Sobral. O Ícone de Carvalho trabalha, mas o tema que ele tá falando não é o funil de relacionamento. Desculpa, o tema que ele fala é funil de vendas, mesmo eu compreendendo que se trata de um funil de relacionamento, né? Se a gente for pegar a linha de comunicação do Ícaro, ele tá muito mais focado no que o mercado chama de back-end, né? Então ele tá focado ali, mas para mim não nada mais, nada menos do que é funil de relacionamento. Relacionamento. Funil de vendas, funil de relacionamento. O funil de vendas, ele é responsável... A responsabilidade do funil de vendas é do comercial 1, que é o comercial que vai gerar o cliente de primeira compra. A responsabilidade do funil de relacionamento é do comercial 2. Perfeito. Isso é muito comum em grandes empresas, sei lá, Heineken, TotalPes e assim por diante. Vou traduzir aqui para vocês. Comercial 1 é o time comercial que a gente está acostumado no mercado digital, tá? Então é o SDR, Social Selling, Closer e assim por diante. Comercial 2 é o que a gente não está acostumado, que vai ser CS, vai ser time de pós-venda, vai ser time de onboarding, vai ser, enfim, time de experiência. Então, Customer Experience, a gente costuma ver aqui para que a gente garanta que isso aconteça, tá? Então aqui em cima é uma parada mais agressiva, mais na jugular. Embaixo é uma parada mais amigável, de relacionamento. Liga pra pessoa, vê o que ela gosta, manda NPS, manda pesquisa pra entender o que tá acontecendo. Então são esses dois cenários aí. E o que ele coloca aqui eu achei genial, porque não deixa de ser um time comercial. São só novas funções. Então não tem o SDR, Social Selling e o Closer. Embaixo que a gente tem o time de onboarding, Customer Success, Customer Experience, o próprio time de pós-vendas e assim sucessivamente. Que é quem vai falar com os clientes e vai ficar continuamente se relacionando com os clientes para ver quais são as necessidades novas deles. Para que aí você ofereça produtos que tenham a ver com a necessidade dele. Aquilo que ele precisa para completar a jornada dele. Todo cliente seu tem uma jornada. Pode ser uma jornada de emagrecimento, Sim. Pode ser uma jornada de compra de casa, pode ser uma jornada de decoração, pode ser, no meu caso, uma jornada de aumento de receita e lucro na sua empresa, pode ser uma jornada de autoconhecimento. Então, esse é o ponto. É aqui que a gente começa a ouvir falar de campanha. A gente está muito acostumado com a campanha de anúncio, né, da Meta, mas entenda a campanha como uma linha de comunicação que a gente trata com aquele cliente. O nosso objetivo é descobrir a jornada de cada um dos clientes que tem na nossa base. Uma vez que a gente descobre essa jornada individual, a gente consegue traçar metas macros e assim colocar em segmentações, em características, em perfil ideal de cliente. E olha como é interessante. Uma vez que a gente entende esse perfil, a gente diminui o nosso custo por aquisição e o custo por lead, porque a gente começa a ir direto na jugular. Mesmo que às vezes o custo por lead seja mais caro, conforme a gente só pega esses tipos de pessoas, vale mais a pena, entendeu? Então é algo muito saudável. Fora os programas de indicação, que é uma coisa que a gente está muito mal acostumado também, né? Quando a gente recebe indicação, é o nosso cliente, sem a nossa provocação, indica a pessoa pra gente, mas o correto, né, onde a gente tem mais eficiência é quando nós provocamos em nossos clientes o cenário onde ele nos indica. Ou seja, eu chego no meu cliente e falo: fulano, gosta do meu serviço? Pô, Lucas, acho animal, maravilha. Tem alguém pra me indicar? Se você me indicar, no meu caso, né, o meu plano de recorrência, eu te dou 10% para cada indicação. Então, se você me paga X, eu vou te dar 10% em cima de X para cada indicação que você me trouxer. Ou seja, existe um cenário que eu quero que aconteça, onde, dependendo de tantas pessoas que ela me trouxer, ela não paga mensalidade, porque ela é uma das principais pessoas que advoga para mim, entendeu? Então, ela traz todo esse contexto, eu acho isso muito bacana. Muitas pessoas não fazem e é o que traz muito retorno, porque uma pessoa que vem por indicação não tem custo, é puro lucro, entendeu? Pode ser uma jornada de aprender a mexer no Excel para conseguir um emprego melhor, tem uma jornada do emprego. Então tem um monte de coisas. Ele tem uma jornada. Aqui é o início da jornada, comercial 1. Aqui são os outros passos da jornada, em que a cada passo você tem um produto para ajudá-lo, para que ele compre de você
E eu chamo isso daqui, tem um nome para esses vários cifrões aqui. O nome é ele invista em você. Porque isso aqui Pô, invista é foda, meu velho. é investimento. Então isso daqui significa o teu cliente ele investe em você. Ele não está comprando de você. Ele está investindo em você. Exatamente. Tanto é que uma das coisas que eu mais gosto de ouvir e de ver é quando a pessoa fala, pô, já comprei tudo que seu. Comprei tudo que seu, te admiro, pô, muito foda. A gente, prestem muita atenção, pessoal. Anda de mãos dadas, só que tá maquiado o funil de relacionamento no funil de vendas hoje em dia no mercado. Quando você, vamos supor que você tem 5 produtos e a pessoa compra tudo, ela só comprou tudo porque você gerou um relacionamento com ela o suficiente para ela comprar tudo, entendeu? Então, não necessariamente o funil de relacionamento está separado do funil de vendas, mas o funil de relacionamento impulsiona o funil de vendas. É muito, muito comum a gente comprar de pessoas várias e várias vezes, onde o conteúdo é bom, onde a gente conseguiu se relacionar a ponto de sentir aquela pessoa como, abre aspas, amigo. A gente sente autoridade, sente conforto em comprar dela. É o que as pessoas chamam de autoridade de posicionamento. Conforme isso vai sendo feito várias e várias vezes e as pessoas ficam satisfeitas, gera o que a gente chama de depoimento. Então vocês já devem ter visto isso inúmeras vezes. A pessoa monta uma página inteira de depoimentos. Isso nada mais é do que a comprovação que a entrega, ou seja, o funil de relacionamento é tão bom que fez as pessoas terem resultados, comprarem de novo e que tá barato, algo nesse sentido. E aí você, por influência, né, por influência desse fluxo de relacionamento, você acaba comprando, porque você quer ter a mesma experiência do que as pessoas que estão tendo ali no depoimento, entendeu? Isso aqui é investimento, ele é um investidor. Agora me fala o seguinte, digamos que você tenha na sua empresa um investidor. Um cara que colocou, logo no início da empresa, sei lá, 200 mil reais. Como é que você trata esse cara? Você trata ele mal ou você trata ele bem? Você se relaciona com ele ou não? Você liga para ele uma vez por mês para dar reporte da sua empresa ou não? Você deixa ele lá no vácuo. Ele liga para você, você não liga para ele. Como é que é isso? Como é que é a tua relação se você tivesse um investidor? Eu tenho certeza que seria ótima, né? Os teus investidores são teus clientes. Eles podem investir 1 milhão em você, 100 mil, 500 mil, 10 milhões, não de uma vez só, talvez até de uma vez só, dependendo do que você vê. Um apartamento de 10 milhões, uma vez só o cara investe, mas demora 2 anos para ele investir. Então, o teu cliente é o teu investidor, o meu cliente é o meu investidor, você é um investidor. Você é meu investidor. Você está investindo na minha empresa. Obrigado. Você está fazendo com que eu crie. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Até um certo ponto de faturamento, a gente precisa ser grato por isso. A gente precisa ser grato que as pessoas investam na nossa ideia, tá? Então, cara, preste muita atenção no que eu vou dizer. Quantas vezes você já comprou um curso que o suporte era uma merda? É aqui onde o jogo muda. A gente entende o seguinte. No funil de venda, a gente fica muito focado em venda, diminui CPA, diminui o custo por lead. Criativo. O ponto é, eu prefiro 1000 vezes que uma pessoa compre de mim 10 vezes do que 10 pessoas comprem de mim uma vez só. Por quê? Porque eu fidelizei já esse cara. Se hoje eu falo sobre ecossistema, sobre funil de relacionamento e lá na frente eu vou falar só sobre inteligência artificial, esse cara já entendeu o que eu penso, ele já entendeu a minha ideia, ele gosta do que eu comunico, ele vai continuar me acompanhando. Então não importa a transição que eu faça de modo geral, a pessoa ainda vai continuar querendo consumir tudo que eu tenho a oferecer. Produtos cada vez maiores, cada vez melhores, para servir melhor você. Isso não é para mim, é para você. Isso. Você é um investidor do meu negócio. O teu cliente é um investidor do seu negócio. É colocar o cliente como centro. E muito cuidado, não é que o cliente tem razão, mas o cliente tem opinião. E isso você deve coletar, sacou? Isso é muito importante. As críticas não olhe como algo negativo, olhe como algo extremamente positivo. Para você servi-lo de maneira cada vez melhor. Porque se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Não vai existir esse funil aqui de relacionamento. Porque ele vai falar o seguinte, cara, o primeiro produto já foi péssimo. Eu tava lá, fui lá, recebi o negócio quebrou, o negócio péssimo. Não vai ter funil de relacionamento. O primeiro funil já tem que entregar uma coisa incrível. A gente vai falar de entrega e promessa ainda hoje. Entrega e promessa. Aqui já tem que ser incrível. Para ele falar o seguinte, cara, esse cara entrega. Sim. Caramba, ele entrega mesmo. Se ele entrega mesmo, então eu vou comprar o próximo produto dele. Pô, se ele entrega mesmo, o produto aqui foi melhor ainda. Eu vou comprar o próximo.
Cara, foi incrível. Vou comprar o próximo. Então, olha como é interessante. Vamos supor que o meu custo do produto principal aqui é... Vou pegar o projeto solo, R$97. Olha que interessante. Na minha estrutura, eu estou disposto a pagar R$300 para cada pessoa que compra o projeto solo. Aí você fala, porra, Lucas, você tá tendo um prejuízo de... Vamos pôr aqui, arredondar, R$200 de prejuízo. Não tô. Eu estou tendo R$200 de prejuízo aqui, mas eu sei o que eu entrego. Então, uma vez que a pessoa entra no meu ecossistema, uma hora ou outra ela vai comprar novamente. E o próximo produto que eu tenho a oferecer dobra esse prejuízo que eu tô tendo. Então, o próximo produto que ela compra, eu saio R$200 no lucro. E assim, cada vez mais que ela fica dentro da casa, eu aumento o LTV sobre aquela pessoa. Então, a pessoa que me custou R$300, num LTV médio, ela me devolve R$2.000, R$3.000. E essa é a mudança de chave, essa é a mudança que a gente quer. O que as pessoas muito estão saindo fora de recorrência de assinatura é o que mais a gente deveria olhar. Não no modelo de negócio de assinatura, mas como que eu crio um produto ou um serviço recorrente. E prestem bem atenção, não necessariamente precisa ser um modelo de assinatura, mas precisa ser um modelo de negócios onde a pessoa recorrentemente esteja dentro de casa. Ou seja, você tem aqui o investimento do seu cliente. Só que esse investimento tem um nome dentro da sua empresa também. Sabe qual é o nome? Eu já falei esse nome aqui. Lucro. Porque aqui você tem CAC. Sim. Aqui você tem CAC. Deixa eu fazer de novo. Eu ia arriscar embaixo aqui, mas... Aqui você tem CAC. Então aqui você tem CAC. Isso aqui, ó, você tem CAC. Aqui embaixo não tem mais CAC. Por que não tem mais CAC, Conrado? Sabe por quê? Porque você já pagou o teu CAC aqui. Exato. Essa venda aqui pagou o CAC. Por isso que nesse primeiro funil, que é o funil de venda, CAC e CPA, tá? Basicamente. Você tem receita, mas você não tem muito lucro. Uhum. E a maior parte das empresas, talvez a sua empresa seja assim, faz a sua sobrevivência depender só desse funil aqui. Perfeito. Ele resumiu aqui o mercado digital. As pessoas dependem do lucro no funil de vendas. Só que quando elas fazem isso a longo prazo, elas, se fodem, porque não vai ter lucro. Tanto é que é muito comum a gente falar, não, perpétuo o ROAS no máximo 1.5, 2 de ROAS, você é louco, tô estourando. Lançamento, tem que investir um caminhão de dinheiro para dar um retorno. Não é que não é lucrativo, entendeu, pessoal? Só que quem já fez um lançamento, principalmente lançamento grande, tem gente que a cada lançamento é menos 3 anos de vida. De tão desgastante que traz esse cenário que é ter lucro no funil de vendas. Só que as pessoas não entendem, principalmente você que quer ter uma empresa de longo prazo, quer empreender por 5, 10 anos, né? Independente do seu objetivo, você precisa entender que quanto mais pessoas recorrentes não colocam dinheiro no bolso, é melhor, tá? É melhor. Tem até aquela história do pai que é advogado, o filho é recém-formado advogado e o pai dá de presente pro filho um caso fudido que tá no escritório há 10 anos e o cara paga essa recorrência pro cara há 10 anos e o filho não entende esse cenário ainda, o filho pega e resolve o problema desse cara por 10 anos, e aí o filho vem se gabando pro pai, e o pai fala assim, parabéns, você mandou muito bem, só que agora você perdeu seu ganha-pão, você precisa achar outro cliente que te pague por 10 anos. Então, esse é o jogo, esse é o cenário, principalmente de empresa. Presta atenção que ele usou a palavra aqui, CAC, que é o custo por aquisição do cliente, né? O CPA. Embaixo ele usou a palavra lucro, e todo mundo sabe que a empresa busca o quê? A empresa busca lucro, né? Então é algo que a gente precisa ir atrás. Só desse dinheiro aqui, esse dinheiro não dá muito lucro, porque você tem que pagar o CAC. Agora, quando você tem o segundo funil, aí sim você tem lucro. Por quê? Porque não tem mais CAC, ó. Acabou o CAC. E o CAC pode representar 20%, 30% da tua venda. A tua margem de lucro aumenta em 20%. Na verdade, aumenta mais, porque o ticket médio aqui é maior. Então, esse funil é o funil de vendas, que você pega 100 pessoas e transforma em um comprador. Aqui você transforma uma compra em 100 compras. Sem CAC. Aqui você tem lucro. São os dois funis. Então, presta atenção. Algo que te custou 100%, nesse exemplo dele, se dilui para algo que te custou 10%. Entendeu? Então, uma proporção ali bem fácil de entender. Aqui é comercial 1, aqui é comercial 2. Aqui é funil de vendas, aqui é funil de relacionamento. Esse funil aqui é onde está a mina de ouro. Então, a Cássia tem lá seus 500 clientes. Então, vamos lá. Foca aqui, ó. O que a gente precisa entender?
Hoje o mercado está transicionando para a gente construir esse ecossistema de produto, esse ecossistema de relacionamento. Então a principal diferença do funil de relacionamento com o funil de vendas é que o funil de vendas está preocupado com o CAC, com o CPA, o funil de relacionamento está preocupado com o lucro. Aí eu te pergunto, baseado nessa estrutura, qual faz mais sentido para você ter dentro da sua empresa? Um ou outro? Aí eu te respondo, os dois, mas principalmente o funil de relacionamento, porque a gente deve ter o funil de vendas para entrar essa pessoa, mas aqui que mora o perigo. Você pode literalmente deixar os produtos mais baratos, mais acessíveis, ou um produto de entrada mesmo para aquela pessoa, e a partir disso já era. Uma vez que você fisga essa pessoa, e não são todas, tá? A gente tá falando de porcentagens, mas eu posso, eu não vou garantir, mas eu posso dizer baseado na minha experiência, a cada 100 pessoas que compram, 40, 45%, ou seja, 45 dessas pessoas compram de novo, cara. E aí você tem lucro sem um custo. Você para de gastar rios de dinheiro com anúncio, você para de gastar com time comercial, você começa a mirar em como automatizar o funil de vendas, que é o que eu prezo muito no projeto solo, que eu trabalho aqui com meus clientes, para que o esforço esteja em relacionamento. Presta atenção, é muito melhor que a gente tenha um ótimo vendedor, um só, amparado por várias inteligências artificiais e um time focado em suporte e atendimento com o cliente, que é aqui onde está o lucro. E olha que interessante, assim como no funil de vendas, a gente precisa ainda saber como criar produtos. Só que a diferença é, ao invés de eu criar produtos com o único objetivo de vender, eu vou criar produtos com o objetivo de satisfazer aquela parcela de pessoas que estão com as dores da qual eu mesmo criei. Ou seja, eu vou criar produtos para resolver dores que os clientes estão me pedindo, me comunicando. E eu só descubro isso através de uma boa pesquisa, um entendimento mais aprofundado do cliente e um relacionamento maior, seja com campanha de engajamento, nutrição, ativação, enfim, e assim por diante. Fechou? Quem tiver interesse, projeto solo, descrição aqui. Quem quiser conhecer a minha empresa também, é link, tá disponível. Rede social também. Um abraço e até a próxima. Valeu!